Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. E aí, você gostaria de emagrecer de uma forma natural e descomplicada, mesmo nessa pandemia? Você precisa conhecer os produtos da New Life. O Detox Caps e Detox Shake são produzidos com supressores de fome e termogênicos naturais. Eu tenho certeza que esses produtos vão ajudar você a alcançar o seu objetivo. Os links estão aqui na descrição. Se você está curtindo o nosso trabalho, compre através desse site e ajude o nosso canal. Antes da nossa história começar, dê um like, clique no joinha que está aí embaixo. Somente com esse joinha você me incentiva a continuar contando essas histórias. E inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história. Conto bastante com a sua ajuda. Conta essa história uma moça que não se identificou, mas ela começa assim. Essa história aconteceu com meu avô, o Evaristo, o avô que conheci apenas como pequena. E quem conta esse relato na verdade é minha mãe. Em meados de 70, minha família formada pelo meu pai, minha mãe, minha falecida mãe e meus 5 irmãos, nós morávamos no interior de São Paulo, cada um em suas respectivas casas. Depois que eu casei, a vida ficou um pouco difícil. Então nos vimos obrigados a morar com meu pai, pois para conseguirmos um pouco de comida, dinheiro, trabalhávamos na roça. Trabalhávamos geralmente com meu pai, ou para meu pai, pois ele tinha muitas terras, com o qual ele era bem apegado. Uma vez ele disse que para nós conseguirmos o nosso pedacinho de terra, teríamos que ter seu consentimento, arar e carpir o pedaço de terra concedido e ajudar nos trabalhos da fazenda. Por isso meu marido não media esforços, carpia as terras. Além do seu trabalho normal, ele ajudava o meu pai. Meu pai então prometeu que teríamos esse pedaço. Esperamos pela terra prometida. Mas adivinhe, ela nunca veio. Sim, meu pai era muito sorvindo. Ele plantava coisas para vender e nunca dava nada pra gente. Olha que morávamos num puxadinho da casa grande da fazenda. Puxadinho esse que meu marido construiu para que nós ficássemos sossegados, sem ter que depender completamente de meu pai. As coisas eram complexas. Se pegássemos algo sem a permissão dele, mesmo sendo comida, ele dizia que seus protetores jamais deixariam ninguém pegar nada dele. E olha que muitas vezes passávamos mal por isso. Nós não o confrontávamos, afinal ele era o dono das terras. E ultimamente ele mexia com algumas coisas que me assustavam bastante. Meu marido não acreditava. Queria chamá-lo por uma conversa séria por causa da promessa. Mas eu o segurava. Afinal, era meu pai. Ele era um amor de pessoa para certas coisas, mas muito apegado às suas posses. E começou a mexer com algumas coisas que me assustavam, e bastante. Eu achei melhor manter os dois um distante do outro. O tempo passou, as pessoas envelhecem e meu pai também envelheceu. Porém, quanto mais ele envelhecia, mais apegado às suas posses ele ficava. Chegou a um ponto que nós não nos sentíamos bem lá. Foi nessa época que meu marido conseguiu uma oportunidade, então nós mudamos de cidade. Era um pouco longe, mas nós íamos visitar o meu pai. Cada vez que estávamos lá, nós precisávamos esperar sua autorização para poder entrar na casa. Como agora tinha minhas 2 filhas e nós morávamos longe, eu sempre ensinei a elas a nunca pegar nada sem pedir, apesar que ele adorava as 2. Meu marido havia deixado realmente tudo de lado, mas havia um ressentimento. E mesmo assim, sempre que estávamos lá, nós passávamos a noite com ele. Passávamos a noite com meu pai. E ele gostava, pois ele deixava sempre os quartos arrumados para isso. Com o tempo, meu marido começou a notar que meu pai tinha algumas atitudes estranhas à noite. Ele saía todas as noites. Saía da casa grande, pegava uma pequena trilha na sua fazenda, ia para uma casa menor. Casa essa que meu marido já havia visto, mas nunca tinha chegado perto. Era uma casa afastada. Meu marido ria muito, pois cada vez que meu pai saía para essa casa, ele se benzia de uma forma muito estranha, de uma forma assustada, rápida. Benzia-se, terminava e punha-se a caminho dessa casinha. E sempre voltava bem de madrugada. O único que chegou a ver ele chegando em casa foi o meu marido. E disse que ele chegava exaltado, assustado, pronto para tomar um susto com uma simples sombra. Meu marido resolveu brincar com meu pai. Um dia ele o seguiu
Seguiu pela trilha. Seguiu até um certo ponto da trilha, na verdade. Depois se pôs a esperar na mata até que meu pai voltasse e passasse pelo local. Deixou meu pai passar, esperou um tempo e pôs-se atrás dele, batendo os pés e fazendo barulho na mata. Depois ele me contou que meu pai arregalou os olhos de uma maneira e correu para a casa grande, que parecia que havia visto um bicho. É óbvio que quando ele me contou isso, nós ficamos alguns dias sem nos falarmos, pois eu não gostei, afinal era meu pai. Mas devo dizer que entendo meu marido. Era um ressentimento. Aquele dia ele se sentiu realizado, pois ele havia devolvido tudo que o meu pai havia feito com ele. Uma das coisas que eu não gostei foi que meu marido, a partir daquele dia, começou a disparar diversos comentários zombando sobre crenças e medo. Afinal, meu pai não parecia tão ameaçador agora. Então ficamos um tempo brigados. Meu pai sabia que havia algo errado. Ficou apenas olhando para o meu marido, não disse nada, mas o ressentimento foi claro. Essa era a primeira vez que meu pai não havia tomado nenhuma atitude em represália, especialmente contra o meu marido. Algum tempo depois, meu pai faleceu por causas naturais. A fazenda ficou sem um dono oficial, então provavelmente seria dividido entre os irmãos. Um desses dias fomos visitar a fazenda, ver como estava. Já havia passado um tempo do enterro do meu pai. Os empregados já não estavam mais lá, então a fazenda estava sozinha, o mato já estava alto, dava pena de ver tudo abandonado. Mas estávamos caminhando. Então começamos a conversar e a nos lembrarmos de Evaristo, meu pai, e como ele era apegado àquelas terras. Na verdade, começamos a brincar bastante, até que os comentários começaram a ficar meio zombeteiros com relação a ele gostar muito das terras e dele não querer sair de lá. Junto à casa maior, a casa grande, existia uma outra casinha de madeira, um barraquinho de madeira, que era onde ficava as máquinas de colheita e tudo que lhe pertencia. Dizemos que ele provavelmente estaria ali. Então meu marido zombou: não, ele vai estar na casa pequena, onde ele saía todas as noites. Cismamos de ir ver essa casa. O aspecto era sombrio, fechado, abandonado. Parecia que existia alguém olhando lá de dentro pra gente. Não quisemos entrar. Continuamos falando e de repente um calafrio passou por mim e ao mesmo tempo pelo meu marido. Então paramos de falar na hora. O que é mais estranho é que meu marido não acreditava e nem sentia essas coisas. Mas aquele dia ele parou de falar no mesmo instante que eu. Mas passaríamos a noite na casa e depois decidiríamos o que fazer com todo o resto. Nos arrumávamos para dormir. Levei minhas filhas para o quarto delas. Elas gostavam disso. Elas tinham uma certa dificuldade de dormir na casa. Não por nada, pela casa ser velha, ter parte de madeira, então a casa tinha ruídos à noite, tinha alguns insetos. Mas o mais interessante, naquela noite, elas encostaram a cabeça no travesseiro e as duas dormiram como anjinhos. Quando eu parei, eu ouvi uma pequena canção de ninar. Parecia que vinha do fundo do quarto. Era lenta, baixinha, mas não havia mais ninguém. Devia ser coisa da minha cabeça. Logo voltei para o meu quarto com meu marido. Então nós arrumamos e fomos dormir. Fechei os olhos. Estava vindo aquele soninho gostoso, quando de repente algo estremeceu a parede. Eu dei um pulo na cama. Se o barulho não tivesse acordado meu marido, o pulo que eu dei da cama com certeza teria acordado ele. Parecia que algo havia sido atirado contra a parede do nosso quarto pelo lado de fora da casa. Meu marido, receoso, pegou uma arma, eu peguei outra. Ele foi lá fora e eu acompanhei pela janela, mas não havia nada. Demos a volta na casa grande inteira. Não havia nada. A fazenda era grande demais, não existiam mais funcionários. Nós não iríamos vasculhar a fazenda inteira. Então deixamos. Voltamos para o nosso quarto. Fechamos a porta. Ficamos um pouco alertas. Mas logo voltaríamos a dormir. Já nos posicionando, fechando os olhos novamente. E dessa vez,
algo muito maior bateu na parede. Mas foi de estremecer. Nós nos levantamos novamente e os dois foram pela janela, já com as armas em punho. Fui olhar o quarto das meninas, olhamos tudo, mas interessante, elas não acordaram. Ficamos a postos, fechamos a porta do nosso quarto. Passou-se pelo menos 1 hora, então decidimos voltar a dormir. Quando de repente ouvimos algo na cozinha, como se algo tivesse sido arremessado ao chão. As cadeiras começaram a ser arrastadas e as portas dos armários começaram a bater freneticamente. A porta da cozinha também começou a bater, ela bateu com tudo. Saímos do nosso quarto com o que tínhamos na mão, fomos até a cozinha, abrimos a porta. Realmente estava uma bagunça. A cozinha estava gelada. Estávamos em dezembro, calor insuportável, a casa não tinha refrigeração, então como que a cozinha estava gelada daquela forma? Peguei a mão do meu marido, nos ajoelhamos e começamos a orar. Oramos fervorosamente por proteção. Uma oração que uma senhora havia me ensinado, chamando espíritos de luz, que acalmassem aquela alma, ou quem quer que fosse que pudesse nos deixar em paz. Durante a nossa oração, nós ouvimos os cachorros da fazenda que não se aproximavam da casa há muito tempo. Eles começaram a latir, chorar. Eles iam e vinham, eles avançavam e recuavam, choravam, latiam, até que foram se acalmando. Após tudo acontecer, é óbvio que nós não conseguimos dormir. Ficamos em alerta a noite inteira. Minhas filhas não acordaram e nem se mexeram, seja lá o que for, não as atacou, por isso acredito que tinha a ver com meu pai. Ao amanhecer, verificamos as meninas. Elas estavam bem, acordaram como se nada tivesse acontecido. Só que agora nós já sabíamos o que nós teríamos que fazer com a fazenda, infelizmente. Então esse foi o relato da minha mãe. O que posso dizer é que não me lembro de muita coisa. Lembro-me relativamente de meu avô e não me lembro nada desse dia. Nunca tive esse tipo de problema, nunca tive esse tipo de aparições na minha vida. Mas não tenho motivos para duvidar da minha mãe. Ela não teria o porquê inventar esse tipo de história. Afinal, esses locais são repletos de energias diferentes. E então, gostou da história? Qual a sua opinião? Foi realmente algo sobrenatural? Ou somente mais um delírio, uma alucinação? Deixe aí a sua opinião nos comentários, vamos analisar esse caso juntos. Aproveita, se inscreva no canal, chapa o dedo no like, vamos fazer esse vídeo bombar, que assim eu trago muito mais histórias como essa para vocês.